Jornal da Mix. A gente está em linha com o vereador professor Gilson, porque ontem teve uma reunião na Câmara de Vereadores envolvendo a Comissão de Educação, a qual o professor Gilson é o presidente. Estavam lá também representantes da BRK, da Agir, do SAMAI, e pela informação que nos chegou até da assessoria da Câmara de Vereadores, não foi apresentado por parte lá da Agir, da BRK, uma planilha que justificasse esse reajuste na tarifa de esgoto aqui na cidade de Blumenau. E a gente convidou o professor Gilson para conversar conosco exatamente para explicar, porque no final das contas, quem vai pagar? O povo, né? Então por isso que a Câmara de Vereadores está se movimentando também. Professor Gilson, vereador, obrigado aqui por atender a Mix. Quer dizer, não foi apresentado nada que justificasse esse aumento, vereador? Vamos lá, agora sim. Realmente a gente saiu frustrado porque nós queríamos ali o fluxo econômico do contrato, né? Nós queríamos que tivesse as planilhas e que eles vieram ali, não sei se vieram despreparados ou o que foi, e justificaram até que não foi pedido isso, mas quando eles dão um argumento que nós pedimos lá o aumento do 15% da tarifa, quase 15%, esclarecimento acerca do impacto do aumento das tarifas, é óbvio que você tem que trazer para dentro da discussão o fluxo econômico, né? Porque é o que a gente quer saber exatamente quais são os números que justifiquem tamanho absurdo, que é o aumento do 10,72% e mais dar 10 anos de concessão. Então eles deveriam ter trazido, deveriam ter se preparado. Aliás, já foi um desrespeito quando o presidente e diretor Paulo Costa, que deveria estar presente, justificou sua ausência num curso São Paulo. Não sei qual curso que é isso, que é tão importante, que é mais importante do que a população de Blumenau, que vai ter que pagar esse aumento aí da tarifa de esgoto. Então houve um desrespeito nessa parte do presidente, que não compareceu e justificou a ausência, e mandando as pessoas lá que estavam lá, mas que não trouxeram os números desejados. Ou seja, nós nos preparamos, os vereadores se prepararam para receber e para realmente fazer os questionamentos, mas a gente observou que, infelizmente, não trouxeram os números e nós cobramos isso. Pois é, até no release que veio por parte da Câmara, vereador, foi comentado que, digamos assim, vamos lá, traduzindo aqui em miúdos, né, que a população está pagando por um negócio que foi assinado lá no contrato inicial, quer dizer, hoje está sendo feito toda uma manobra, aumento daqui e de lá, por conta do que foi assinado lá atrás, que não tinha o tanto de esgotamento que era necessário, só que também a empresa, pelo que a gente percebe, não cumpriu a sua parte. O que foi explicado dessa situação lá na comissão, vereador? Na verdade, é claro, foi um erro lá em 2009. Aliás, o próprio contrato em si, a própria concessão já foi um erro também, quando a empresa, quando assinou, esperava que por parte da prefeitura já tinha lá um investimento feito pela prefeitura, que não houve. Então foi um erro contratual lá atrás, que foi empurrado de barriga para o governo Napoleão, que depois foi empurrado para o governo Mário. Só que o que me espanta e o que foi colocado lá é que o Paulo Costa, que hoje é o diretor-presidente da Agir, que simplesmente colocou nas costas e avalizou que a população pagasse esse aumento tarifário, foi simplesmente o cara que estava lá no governo, na pasta de gestão, dos dois governos, e foi empurrando para frente. E é engraçado que depois ele vai lá e assume o cargo e agora coloca em cima quem vai pagar a população diretamente através da tarifa. Então, realmente, a empresa justifica que precisa fazer esse reequilíbrio financeiro por conta, diz assim a empresa, de um erro no passado, que, com todo respeito, é o que nós queremos. Quando eu pedi a planilha, o fluxo econômico, eu quero saber, qual foi o erro lá atrás? Qual é o valor lá atrás que a prefeitura deveria pagar? E nesse decorrer de tempo, qual é o valor que justifique agora esse reequilíbrio financeiro através desse valor que foi feito de 10,72 e simplesmente mais 10 anos a mais que vai ter concessão. Explica na planilha, é isso que nós queremos e é isso que eles não conseguiram. Aí falaram que estava lá no site da Agir. Mentira, não estava, porque inclusive nós tivemos que fazer uma denúncia no Ministério Público, essa informação não estava lá, a gente tem cobrado. Eu tenho me debruçado sobre esse contrato e sobre esses números, até porque sou economista e matemático, a gente teve que fazer uma denúncia pedindo para colocar. Eu não sei qual é o medo de esconder esses números, porque, inclusive, olha só o agravante que nós pegamos ontem na reunião, nem o conselho, tem um conselho dentro da Agir, e nem esse conselho foi consultado. Inclusive, ontem eu exigi que este conselho se manifestasse. Existe um conselho lá dentro, que são pessoas de várias entidades, que fazem parte compõem esse conselho, que estão lá para poder ajudar a Agir, enfim, para aconselhar. E nesse momento, nem eles foram consultados, ou seja, foi tocada a reveria sem transparência nenhuma. O que nós queremos é que fosse
de forma transparente, abre a caixa preta, mostra o número, deixa para que todos nós, inclusive a sociedade civil, as entidades que queiram pegar esse fluxo econômico e auditar isso, deixa que nós, e inclusive a sociedade civil, tenha acesso a esses números e possa auditar para dizer se é ou não. E mais, nem o Samay confessou ontem para nós, nem o Samay tinha acesso a essa planilha, esse fluxo modelo. É um absurdo. Como é que a Samay me assina um documento e colocou a culpa na Agir, que assinou porque a Agir obrigou, porque isso tudo, enfim. Mas como que a Samay assina um documento sem ter esse acesso a essa planilha, esse fluxo econômico? Então precisa, e agora estão fazendo auditoria, enfim. Vamos ver. Só que agora que estão vendo isso, o Samay, a população já está pagando. Isso depois retroativamente vai ser devolvido aos cofres, ao bolso do contribuinte, enfim. E é o que a gente tem batido em cima nessa tecla. Não sei se eles não esperavam que, na nossa condução, eu, enquanto vereador, iria conduzir de forma muito séria esse embate. Vieram lá para contar historinha e, com todo respeito, eu não sou homem de ficar ouvindo historinha. A gente precisa realmente elucidar isso, porque a população cobra e precisa saber da verdade. Pois é, vereador, até aqui no Jornal da Mix a gente ouviu todas as partes, né? Durante essa história toda aí, ouvimos o pessoal da Agir, o pessoal da BRK, o pessoal do Samay, todo mundo veio aqui, todo mundo explicou. Eu perguntei pro senhor, porque essa questão da assinatura do contrato lá no início, eles explicaram aqui também no Jornal da Mix, ontem também voltaram a explicar lá na Câmara de Vereadores, só que o que causa estranheza nisso tudo é o seguinte: tá bom, foi feito um contrato, o contrato foi mal feito, não tinha aquilo que estava no contrato, mas a empresa também não conseguiu cumprir a sua parte e no final quem paga é o povo, né? Exato. Aí é que eu falo, simplesmente para resolver um problema que era da administração passada, um problema que era da empresa, Agir. E ontem eu fiz uma correção, depois o cara pediu desculpas, né? Eles que Agir simplesmente é o guardião do contrato. Não, Agir não é guardião do contrato. Agir, e eu fiz essa correção, Agir tem a responsabilidade de regular e fiscalizar esse contrato. E, com todo respeito, ela falhou nesse processo. Estou dizendo aqui, falo e abertamente podem chamar para um debate com eles, como foi feito ontem. Eles falharam nisso de simplesmente ser o ente que vai regular o contrato. Eles não fizeram o seu e colocaram agora nas costas da pessoa. Como eu disse, ironicamente, o cidadão que é presidente da Agir foi o cidadão que teve no governo, nos dois governos que empurraram o problema para frente. Porque esse problema já poderia ter sido resolvido lá atrás. E não foi resolvido por quê? Foram empurrando e agora estourou simplesmente nas costas da população. Quando o pessoal da BRK teve aqui, vereador, eles comentaram que porque num primeiro momento o contrato previa 100% de esgotamento aqui na cidade de Blumenau. Talvez não 100%, a gente sabe que tem locais que não tem como fazer, realmente teria que ser feito de outra forma. Mas no meio do caminho mudou. Ele explicou que, não sei se ele fez essa mesma explicação ontem, isso o pessoal da BRK, né, da empresa que tem a concessão. Eles explicaram que no Brasil inteiro mudou, que não tem como em Blumenau fazer o esgotamento 100% da forma como havia sido previsto, por canos, enfim, tubulação, e por isso que agora a população vai ter que pagar lá o caminhão para fazer a retirada, como se faz hoje em dia, quer dizer, como a gente faz lá na minha casa, enfim, onde não passa ainda. Alguma coisa foi falado também a respeito disso? Quer dizer, vai ficar dessa forma mesmo, vereador? Foi falado e foi questionado, né? Porque realmente a gente entende que essa não é a forma correta de se fazer. Houve uma mudança no marco federal lá do saneamento, a gente sabe disso, tem acompanhado, mas não faz o menor sentido, até porque agora eles estão, e foi o que nós questionamos, peraí, mas não entendo, vocês vão fazer esse modelo de 40% em cima do caminhão de fossa, inclusive é um monopólio, né? Nós estamos sendo obrigados a contratar um único serviço exclusivamente da BRK. E simplesmente eles vão agora pedir um empréstimo de 300 milhões para fazer investimento, ou seja, vão continuar rasgando. Então, se eles vão pegar o empréstimo para continuar rasgando a cidade, para fazer o investimento em cima dessa situação, eles ainda acham que 40%... Na verdade, foi muito claro aqui. Eles fizeram esses 40% porque eles precisavam resolver esse problema lá atrás, e vamos lá, eles deixaram nesses 40% de fazer um investimento, que é rasgar fazer o investimento normal, você diminui o investimento, entra o fluxo de caixa muito rápido, porque quando você coloca o caminhão lá e você já cobra a tarifa, você entra no fluxo de caixa mais rápido esse valor, você simplesmente ganhou mais 10%, mais 10 anos de atuação nesse sentido. Então, é só benefício, só lucro, porque, por exemplo, eles devem estar dando risada, né? Está ficando feliz da vida, porque realmente a Agir concedeu, foi isso que nós falamos antes, concedeu essa maravilha, né? Você diminui o investimento, porque você deixa de fazer um investimento em 40% da cidade com relação a colocar a tubulação, e você simplesmente faz o fossa e filtro, né, que é o caminhão, e você já tem lá entrando dinheiro no fluxo de caixa muito rápido. Então isso realmente só beneficiou a empresa e prejudicou a população.
ser muito esclarecido, eles têm que vir de forma mais transparente, com os números, com os dados, para mostrar tudo isso aí. E o que a gente está vendo é que não está tendo essa transparência. Desculpa, eles estão toda hora contando historinha, fazendo justificativa, que para nós não interessa a justificativa e a historinha, a gente quer ver os números de fato. Vereador, a partir de agora, quais são os próximos passos? A população vai continuar pagando, isso é fato, né? Vocês vão continuar, vai vir novamente o pessoal lá. O que ficou acertado ontem de andamento através da comissão? Bom, primeiro que a gente vai ter que chamá-los novamente lá, eles vão ter que trazer os números, e eu espero que o presidente da AGI compareça e traga, né, os números de fato. Vamos continuar, o Ministério Público tem se manifestado e precisa se manifestar, as entidades também têm se manifestado. O próprio SAMAI disse que está aí em viés de terminar uma nova auditoria, que é o que a gente tem cobrado. Vamos fazer uma auditoria em cima dessa caixa preta, desses números, o mais rápido possível. Então, o SAMAI também disse que está em final de término desse... Tem que chamar o SAMAI para saber, tá aí, quando é que vai terminar essa auditoria, para realmente mostrar os números, porque realmente precisa ser revisto. Então, o que a gente está fazendo é isso. Nós vamos chamar novamente eles, trazer os números, fazer a discussão. Tem que ser os três, tem que ser a BRK, tem que ser a AGI, tem que ser o SAMAI, porque a gente viu que um joga para o outro, e lá não teve como jogar um para o outro. Eles tiveram que estava na cara um com o outro, e é isso que eu sempre falei, não adianta vir chamar um. Se chama um, ele vai lá falar a sua história, você chama o outro, ele fala a sua história e joga sempre pro outro quando tá para se defender. Lá estavam os três para se defender, e quem acompanhou a comissão viu que ficou uma saia bem justa, porque eles tiveram que realmente falar a verdade, não deu para ficar empurrando um pro outro, né? Tiveram que assumir as suas responsabilidades, e é isso que a gente quer, cada um assuma a sua responsabilidade e traga os números, e que a gente possa o mais rápido possível. Eu dei a sugestão ontem, se fosse a SAMAI, o SAMAI sempre está jogando a responsabilidade em cima da AGI, ela deveria simplesmente suspender, porque enquanto ela não tem essa auditoria, enquanto ela não tem essa situação, deveria suspender, a população não deveria pagar. Foi o que eu falei ontem. Aí imagina, você está fazendo a população pagar, chega lá na frente, a auditoria do SAMAI diz que realmente não é esse valor, é um valor menor, ou não é. E aí como é que vai fazer? Olha o prejuízo que já está pagando. Então, no mínimo que o prefeito poderia fazer e que o SAMAI poderia fazer é simplesmente suspender agora esse pagamento que está sendo dado para a BRK até realmente tenha auditado todos os números. É isso aí. Mas pelo que a gente está acompanhando, isso não deve acontecer, né, vereador? Quer dizer, o povo vai continuar pagando até que a situação seja elucidada. E a gente espera realmente que a comissão chame novamente, viu, vereador? E traga talvez até o Paulo Costa, porque realmente é uma situação que o dinheiro está saindo direto do bolso do povo, né, vereador? Pô, o povo está pagando de novo por um negócio que não seria, não é correto, né? Será chamado e com certeza terá data, e eu espero que a imprensa esteja lá. Seria um momento oportuno para a imprensa, se estiver lá em grande peso, para poder também fazer. Eu faço questão, enquanto presidente da comissão, abrir também para a imprensa poder também fazer os questionamentos. Eu digo, não tem que esconder. Eu ontem, embora a comissão minha era eu como presidente e mais 2 vereadores, eu fiz questão de abrir espaço para todos os vereadores para que pudessem questionar. Então, teve outros vereadores que também fizeram questionamento, por isso que é importante mais tempo, e eu faço questão que as pessoas participem, porque tem que ser de forma mais transparente. Todo mundo tem o direito de saber e a gente está cobrando isso. Valeu, vereador. Obrigado, viu? Obrigado. À disposição. Um abraço. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento FURB 60 anos. Universidade nota máxima. Cooper Super. Compre também em miacooper.com.br. E Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. Mix.